Demissão no Corinthians, Cedric Soares mais perto do São Paulo e Palmeiras e Santos disputando o centroavante David Washington. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre esses três temas e te conta também sobre alguns alvos para a zaga que não avançaram no Palmeiras. Já o Flamengo tentou a contratação de um paraguaio que atua na Premier League. Tem notícias sobre o desabafo de Verratti depois de voltar a jogar pelo Vasco e marcar gol. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças, nova proposta feita pelo Galo ao Botafogo por Gregori. Te conto também sobre o futebol argentino investindo pesado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a Lazio, única equipe classificada para o mata-mata da Liga Europa, com detalhe de que resta apenas uma rodada para o fim e 14 times brigam pelas outras 9 vagas. Já o Internacional está de olho em Zanocelo, meio-campista de 23 anos de idade que pertence ao Santos e está em sua segunda temporada emprestado ao Estoril de Portugal. Quero contar também que o Bahia fez 4-0 em sua estreia na Copa do Nordeste, vitória contra o Sampaio Corrêa. Dentro de casa, Eric e Eric Pulga, estreantes da noite, marcaram um gol cada. Já Davi Luiz foi apresentado para a torcida do Fortaleza no intervalo do jogo contra o Motoclube, vitória do Fortaleza por 2-0. Davi Luiz foi recebido com muita festa, Lucero e Pikachu marcaram os gols do Lion. O Ceará acertou a contratação de Fabiano Silva, lateral direito de 24 anos de idade, que estava no Moreirense, atleta que também teve passagem pelo Braga de Portugal. Já Matheus Alexandre, em sua estreia pelo Sport, igualou os números da temporada passada inteira pelo Cuiabá. É que o Matheus Alexandre fez um gol e deu uma assistência na vitória por 2-1 contra o Ferroviário na quarta-feira. Na temporada passada pelo Cuiabá foram 51 jogos, um gol e uma assistência. Bora falar agora sobre Verratti, que desabafou depois da primeira vitória do Vasco no Campeonato Carioca. Você lembra, né? Nos 3 primeiros jogos o Vasco poupou titulares. E a estreia dos time principal aconteceu nessa quinta-feira, vitória por 2-0 contra o Madureira. Um gol do Verratti, outro gol do Paulinho. Depois da partida, o Verratti foi perguntado sobre todas as especulações a respeito do seu futuro e ele se mostrou muito incomodado com a notícia de que ele quer ganhar R$1 milhão por mês, informação que havia sido trazida pelo pessoal do GE. Abre aspas para o argentino, falaram que eu pedi um salário que é mentira, também disseram que eu não iria voltar. Acho que mereço respeito, até porque sempre honrei e respeitei essa camisa e vai ser assim até o último momento. Não gostei do que se falou e cabe às pessoas não acreditarem, mas eu fico aqui e fico até que me mandem embora, fecha aspas. Gosto demais do Verratti, acho que a participação e presença dele no Vasco é super importante, mas foi o Verratti e seu empresário que permitiram todas essas especulações a partir do momento em que ele passou a batalhar por um aumento salarial. Só para completar, o Vasco agora tem 6 pontos depois de 4 rodadas, foram 3 empates com o time reserva e a vitória do time principal. Hora de falar sobre o futebol argentino que decidiu investir pesado para tentar acabar com a soberania do futebol brasileiro, especialmente na Libertadores. Os times de lá gastaram juntos 53 milhões de euros ou 327 milhões de reais em contratações de reforços nesse início de janela. Números abaixo do que a gente pratica aqui, mas bastante consideráveis se a gente levar em consideração o que se gastou na Argentina nos últimos anos. São Lourenço, Boca Juniors e Newell's Old Boys foram os clubes que mais gastaram. O Boca, por exemplo, gastou 9 milhões e 700 mil euros com Alan Velasco, jogador que vem do FC Dallas. O Boca também já havia contratado o Carlos Palacios do Colo-Colo por 4 milhões e meio de euros, Ander Herrera, ex-jogador da seleção mexicana que estava no Atlético Bilbao, Rodrigo Batalha, que vem do Atlético Mineiro, e Marquezin, goleiro do Grêmio. Aquele que mais investiu num único jogador foi o Estudiantes de La Plata, 14 milhões e 600 mil euros em Christian Medina, jogador que pertencia ao Boca Juniors. Isso é super incomum. Um investimento superior a 10 milhões de euros numa negociação entre clubes argentinos, não tendo nem Boca nem River como comprador.
Falei do River Plate, o clube desembolsou 9 milhões e 700 mil euros, com Sebastian Driussi, que vem do Austin FC, 4 milhões e meio de euros em Gonzalo Montiel, que também estava nos planos do São Paulo. Só para completar, vale a lembrança de que o Racing também conseguiu vir ao Brasil e tirar jogador importante. Zaratio foi comprado do Galo por 2 milhões de dólares. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo aumentou sua proposta para contratar o volante Gregore, super importante no Botafogo da temporada passada. A primeira oferta do Atlético havia sido de 4 milhões de dólares. O Botafogo recusou. O Atlético subiu essa oferta para 5 milhões de dólares e espera por uma posição de John Textor. O dono da SAF do Botafogo tem alegado que não quer vender o Gregore, porque entende que ele é super importante, especialmente no meio-campo, super adaptado com o Marlon Freitas. A tendência é que o Botafogo tente um belo reajuste salarial com o Gregore, para que ele pare de escutar propostas de outros clubes. O Palmeiras também é outro interessado, embora ainda sem oferta oficial. Só para lembrar que a multa rescisória do contrato do Gregore com o Botafogo para clubes do exterior é de 4 milhões de dólares, mas a multa em território brasileiro é bem maior. Jogador que havia sido adquirido no fim de 2023 junto ao Inter Miami por 2 milhões e meio de dólares. Só para completar, contar que o Palmeiras, que também tem interesse no Gregore, fechou a contratação de um jogador para essa função de volante, o Martinez, contratado do Midland, da Dinamarca. Hora de falar sobre o Flamengo, que buscou, tentou e esteve perto de contratar Júlio Enciso, paraguaio, atacante, 21 anos de idade, que pertencia ao Brighton. Entre Flamengo e Brighton, a coisa deu uma bela avançada. O rubro-negro ficaria com o jogador por empréstimo com opção de compra, mas coube ao jogador paraguaio a escolha pelo Ipswich Town, time também da Premier League, que assim como o Brighton disputa a primeira divisão. O Enciso tem contrato no Brighton até junho de 2026. Na atual temporada havia disputado 16 jogos com um gol e uma assistência. Jogador formado no Libertad, lá do Paraguai, comprado em 2022 numa operação de 11 milhões e 600 mil euros. Sem acordo com o Enciso, o Flamengo vai em busca de outras opções no mercado. A busca por um volante hoje é considerada primordial, até por conta do risco de saída de Eric Pulgar. Só para complementar o noticiário, o Pulgar, né? O Pulgar era com o jogador do Ceará, foi contratado pelo Bahia. O Pulgar, esse sim, chileno, que pertence ao Flamengo. Só para completar o noticiário rubro-negro, não são apenas 2 clubes portugueses que devem dinheiro ao Flamengo e viraram ação de processo na FIFA. O Almeria da Espanha também deve grana ao Fla. Tudo porque quando da compra do Lázaro junto ao Flamengo, o Almeria não pagou os impostos. Com multa e juros, esse valor hoje é de 11 milhões de reais. O Flamengo acaba de entrar com um processo na FIFA contra o Almeria, assim como já havia feito contra o Estrela Amadora e o Leixões. Bora mudar de assunto e falar sobre a disputa entre Palmeiras e Santos por David Washington. Atacante revelado no Santos e vendido para o Chelsea por 15 milhões de euros. Lá na Inglaterra ele tem bons números, mas no time sub-21 do Chelsea, na atual temporada, 13 jogos, 9 gols e 3 assistências. O David Washington quer sair do Chelsea para jogar com mais frequência por um time principal. O Chelsea concorda com essa saída, mas prefere emprestá-lo para clubes europeus. A gente já está chegando no fim da janela na Europa, ela se encerra em 31 de janeiro e não há nenhum movimento muito próximo de ser concretizado. Diante disso, aumentam consideravelmente as chances de o Chelsea topar um empréstimo do David Washington para um clube brasileiro. O Palmeiras e o Santos são os maiores interessados. O Flamengo, antes de contratar o Juninho, também havia tentado fechar a aquisição desse jogador. Alguém super promissor, de 19 anos de idade, que dá hoje preferência à volta ao Santos. Uma pessoa que esteve com ele lá no Sul-Americano, a seleção brasileira sub-20 se prepara para a disputa da competição na Venezuela. Essa pessoa conversou com o David Washington e me passou que, se a opção for do David, ele vai preferir voltar à Vila Belmiro. E motivos não faltam. Primeiro, porque ele considera o Santos a sua casa. Depois, porque ele vislumbra a possibilidade de atuar ao lado do Neymar. Negociações entre Santos e Neymar estão fechadas. Resta apenas o acordo com o Al Hilal para que o martelo seja batido. Palmeiras busca um centroavante desde que o Endrick foi embora, na metade do ano passado, vendido para o Real Madrid. A situação se tornou ainda mais grave a partir do momento em que o Flaco Lopes não decolou e que o Rony passou a treinar separado do restante do elenco por conta de todas as possibilidades de ser negociado.
Só para completar o noticiário, quero falar que o Palmeiras está atrás de zagueiros para substituir o Vitor Reis. E as duas primeiras tentativas não funcionaram. O Verdão sondou o Getafe, da Espanha, por Omar Alderete. Esse é um zagueiro paraguaio da seleção. Ele forma a dupla de zaga com o Gustavo Gomes. Na seleção paraguaia tem mais moral até do que o Gustavo Gomes, só para vocês entenderem o tamanho desse defensor. Mas, como já havia acontecido com o Cruzeiro, que tentou a contratação do Alderete, o Palmeiras não conseguiu avançar em relação ao clube espanhol. Outro nome cogitado pelo Verdão foi de Igor Júlio. Zagueiro brasileiro, 26 anos de idade, pertence ao Brighton da Inglaterra. Esse cara surge no Red Bull, é vendido para o Salzburg, também da família Red Bull, depois vai para a Itália jogar na Fiorentina e foi comprado na temporada retrasada por 16 milhões de euros pelo Brighton. Mais titular do que reserva, o Brighton não tem a intenção de negociá-lo. Valentim Gomes, que também era alvo do Palmeiras, ou pelo menos foi sugerido ao Palmeiras, negociação acabou esfriando, tudo porque ele tem negociações avançadas para jogar no futebol europeu. Bora falar de um assunto sério. O Corinthians demitiu na última quarta-feira um funcionário das categorias de base. Tudo porque o Timão havia recebido de atletas da base denúncias de pedofilia e assédio. E essas denúncias vieram acompanhadas de provas com registros de conversas, prints de mensagens, além de ligações de atletas com esse acusado. O nome do funcionário ainda não foi revelado, acho um grande absurdo. Se o Corinthians teve provas e mandou o funcionário embora, essa pessoa precisa ser identificada até para que essa pessoa nunca mais volte a trabalhar no mercado. Eu estou tentando buscar quem foi esse cara demitido na última quarta-feira. Tudo isso em meio às vésperas de uma decisão super importante. Nesse sábado, Corinthians e São Paulo se enfrentam na final da Copa São Paulo de Juniores, partida marcada pro Pacaembu, com o mando do São Paulo, até porque o Tricolor acumulou mais pontos do que o Corinthians ao longo da competição. Ah, Nicola, o que muda o mando de campo? Na final específica da Copa São Paulo muda bastante, porque só o São Paulo poderá ter torcedores. Você sabe que há um veto à torcida dos dois times em clássicos na capital paulista. Por conta disso, fazendo-se valer da melhor campanha, o São Paulo vai ter torcedores e o Corinthians não vai poder contar com ninguém na torcida no Pacaembu, que reabre suas portas depois de um longo e tenebroso inverno, enorme reforma feita no estádio. Ah, só para completar sobre essa pessoa demitida na última quarta-feira. Havia sido contratada em setembro do ano passado, pouco tempo depois já estava aprontando, foi demitida e eu espero que nunca mais volte a trabalhar com futebol, de preferência que vá cumprir seus próximos anos atrás das grades. Bora fechar o vídeo para falar sobre Cedric Soares, lateral direito português de 33 anos de idade, que esteve no estádio do Morumbi para assistir a vitória do Tricolor por 1-0 contra o Guarani nessa quinta-feira. A presença dele por lá já chamaria atenção. O que um lateral direito português que mora em Portugal foi fazer no Morumbi? Importante contar que antes dessa visita ele já havia estado no centro de treinamento do São Paulo. O que eu consegui apurar é que o Cedric foi oferecido ao São Paulo por um grupo de empresários com excelente relação com o Tricolor. São Paulo decidiu pedir que o Cedric viesse para cá, para passasse por um período de testes. Não dá para chamar de teste, mas é que ele apresenta uma dificuldade física. Por exemplo, na temporada de 2024 esteve em campo em apenas 3 jogos, que totalizaram 59 minutos. Então, há dentro do São Paulo uma desconfiança sobre a capacidade física do Cedric. Se durante esse período de avaliação ele mostrar que está bem, apto para jogar, o Cedric Soares será contratado pelo Tricolor. Jogador formado na base do Sporting de Portugal, com passagens por Southampton, Inter de Milão, Arsenal e Fulham. Ele era jogador do Arsenal quando emprestado para o Fulham, chegou a viver bons momentos com a camisa do Arsenal e também com a camisa da seleção portuguesa. No auge da sua forma física e técnica, era um lateral direito dos mais confiáveis. E a pergunta que o São Paulo se faz é, será que ele segue capaz de entregar, de ser um bom jogador para o Tricolor que busca um lateral direito há bastante tempo? As negociações existem. Quero revelar a frase que eu ouvi de uma pessoa próxima ao Júlio Casares, abre aspas, o Cedric será observado no CT nos próximos dias para sabermos sua real condição e aí tomaremos a nossa decisão, fecha aspas. Se o Cedric se apresentar bem, por exemplo, no treino dessa sexta-feira,
Se durante o final de semana deixar uma boa impressão, o São Paulo já pode entender que trata-se de um bom reforço e finalizar a negociação. Se o São Paulo perceber que ele tem tido dificuldades, pode ser que esse período de teste, de avaliação, de observação aumente. Enfim, prometo ficar de olho e qualquer novidade conto para vocês. Beleza? Você contrataria o Cedric Soares? Entende ser um bom reforço? Não contrataria? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!